alternativo vai ter que sempre funcionar em qualquer situação com qualquer pessoa. E isso é complicado porque às vezes sabe o que é que acontece? Tipo, ela tem uma palavra, a mãe não disse à professora. Aí ela usa isso na escola, a professora não tem a mínima ideia do que é. Aí não dá, aí não funcionou. Aí atravanca as coisas. Então, por isso que é importante, tipo, se a gente combinou agora que esse gesto vai comunicar tal coisa, eu tenho que dizer para a professora, para babá, para seja lá quem for, porque toda vez que ela fizer isso, todo mundo vai ter que responder da mesma forma, para ela perceber que funciona. Exatamente, consistência. Não só entre você e você mesmo, mas consistência entre as pessoas que estão em contato com essa criança. Então, a outra coisa é que o comportamento alternativo, ele deve ser menos trabalhoso para a criança do que o comportamento problema. Por exemplo, se a criança é não verbal, seria mais viável ensiná-la um gesto ou uma figura do que tentar ensiná-la a usar uma palavra falada, né? Imagina o trabalho, ela diz, eu vou preferir fazer um escândalo do que ficar tentando falar essa palavra quando eu nem consigo, né? Então, claro que você pode começar a trabalhar programas para ensiná-la a falar, mas você precisa imediatamente criar um sistema de comunicação eficiente que seja compatível às habilidades da criança naquele momento. Então, não tem problema nenhum, você começa com gesto para diminuir aquela coisa das frustrações. Vocês vão perceber que quando ela percebe que ela consegue o que ela quer de alguma forma, diminui tanto a frustração, a irritabilidade, porque agora as coisas estão fazendo sentido. E aí depois a gente pode, com calma, ir ensinando palavras, tal. E aí quando você vê que ela consegue imitar palavras, você pode começar a introduzir a palavra para se comunicar. Mas antes dela saber falar, imitar palavras, vai ser mais complicado você pedir que ela se comunique através de palavras, né? Eu lembro que eu vi uma terapeuta, não vou dizer aonde, nada, mas eu vi uma terapeuta, aí ela trabalhando lá com o menino, aí ela fez, eu sei que você quer tal coisa, o menino era totalmente não verbal, eu sei que você quer tal coisa, vá, me diga que você quer tal coisa que eu lhe dou. Poxa, você sabe que o menino não vai dizer, que ele não é verbal, né? Então, vamos criar outro sistema. Você pode até dizer, eu sei que você quer a bola, não é isso? Aqui, toma a bola, no sentido de ensinar e familiarizar, mas não de exigir que ele fale, coitado. Ele não fala nem nada, você vai querer que ele fale, me dá a bola para poder... É muito, gente. Ele vai fazer um escândalo 10.000 vezes antes de falar a bola. Então, a gente não quer criar uma situação que leve ao fracasso. A gente quer sempre criar uma situação que leve ao sucesso. A gente quer sempre maximizar as chances da criança ter sucesso, certo? Então, várias oportunidades devem ser dadas à criança durante o dia para ela praticar o comportamento alternativo. Então, por exemplo, colocar de propósito coisas fora do alcance, tirar a bateria do brinquedo para a criança ter a oportunidade de pedir ajuda. Então, assim, se a gente está treinando alguma coisa, vamos criar oportunidades para ela praticar, né? Então, assim, é muito legal feito essa coisinha mesmo de dar um pedacinho da comida para ela ficar voltando. Ou você tira uma coisa do alcance para poder ela ter que te pedir. Aí, se ela vem te pegar pela mão para pedir, você vai abaixar e vai dizer, se for verbal, se ela já imita. Você baixa, faz o contato de olhar. Você quer a bola? Bola. Quando ela disser bola, aí você, isso, muito bem, toma a bola, imediatamente, né? Criou a oportunidade, você sabe o que ela quer, tá fora do alcance, ela vai ter que te pedir, não é isso? Tá tranquila? E a próxima. Aí eu vou entrar numa coisa, quem aqui esteve na palestra da Cecília Sabatino? Ótimo, muito bom. Então, vocês já sabem o que é o PECS, né? PECS, na verdade, é mais uma palavra
que, quer dizer, é uma sigla que eles usam no Brasil, mas é uma sigla que vem do inglês. O que é? Picture Exchange Communication System. O que é isso? Sistema de comunicação, de comunicação através das trocas de figuras. Então, eu vi alguém aqui vindo me falar, eu não lembro quem foi. Alguém veio aqui falar comigo, mas eu uso o PEX, eu posso usar a aba também. Eu digo, gente, são duas coisas diferentes. PEX é um sistema de comunicação alternativa. Não é um tratamento, não é uma intervenção. É o quê? É um tipo de comunicação alternativa que a gente usa para crianças que não estão conseguindo ou ainda não desenvolveram uma forma de se comunicar verbalmente. Então, o que ela é? Eu botei 3 figuras aqui para vocês verem que elas podem ser feitas de formas diferentes, certo? Um exemplo, aí eu vou vir para cá, peraí, deixa eu me desenganchar para vir para cá para explicar. Esse primeiro aqui, certo? Uma forma, geralmente eu acho que é mais avançado, né? É para criança que já dominou, adolescente, seja lá o que for, que já dominou o PEX. E aí você veja que cada figura vai representar algo. Não é assim que aqui é a figura de um carro apenas, mas esse carro vai representar para essa criança, digamos, passear de carro, ou ir para a escola, ou sair de casa. Seja lá o que você estabeleceu, é importante que você saiba e que ela saiba, para que quando ela apresentar, você saiba exatamente o que ela quer, né? Então, esse aqui é para pedir um tempo, um intervalo. É uma mãozinha. Aí você vai ver que aqui é estudar, aqui é ir pro parque. Esse aqui não dá nem para ver o que é, mas o que acontece? Quando a criança já é bem fluente, ele pode andar com isso aqui, enganchadinho na calça, e aí ele pode ter sempre a mão. E aí eu lembro de uma coisa, gente, eu trabalhando com pessoas lá nos Estados Unidos, né? Aí a mãe, tô trabalhando com o PEX. Eu digo, você trouxe? Não, deixei em casa. Eu digo, gente, por acaso, veja, o PEX ele vai ser um substituto para o quê? Para fala. Por acaso a gente sai e deixa a fala em casa? Então não adianta se você tem o PEX, mas só usa em casa. Ou só usa na escola. A função dele é substituir a fala, né? Mesmo que seja só temporariamente, mas então ele nunca vai funcionar, a criança nunca vai dominar e vai ser fluente se ela não tem sempre isso consigo, né? Para que ela possa usar com qualquer pessoa, qualquer hora, né? Mas você pode ver que pode ser as fotos, às vezes até a foto da própria criança, né? Pode ser desenho, pode ser foto em geral, pode ser foto da criança. E o mais comum que eu vejo é como se fosse assim, um livrinho cheio dessas folhas que a criança carrega, ou a pessoa, né? Gente, é o seguinte, quando eu disser criança, é indivíduo, tá? Não confunda. É porque o meu é hábito. Mas enfim, essa parte é como se fosse assim, aqui é o vocabulário e aqui é a parte da fala real. Então, eles vão escolher itens daqui para formar a frase. Aí aqui essas 2 mãozinhas significa eu quero, certo? Eu quero. Aí ele diz água, bolo, seja lá o que for que ele escolher. Quando o vocabulário vai aumentando, o número de páginas vai aumentando, certo? É interessante, sim, principalmente para crianças que por algum motivo têm realmente uma dificuldade, principalmente assim, talvez oral motor, o que for, de fala e que não consegue. Algumas crianças começam com o PEX e depois que eles percebem que ele consegue se comunicar, eles desenvolvem a comunicação verbal, certo? Outras não. E assim, essas que vão estar mais, digamos que não estão conseguindo desenvolver a linguagem verbal, existem outros instrumentos. Gente,
Por favor. Eu vou dar um time out em vocês, viu? Eu vou virar aqui de costas. Enquanto não fizer silêncio, eu não volto a falar. Olha só. O que acontece? Quando a criança ou o indivíduo, seja lá quem for, não está conseguindo desenvolver linguagem verbal, às vezes o PECS começa a ser limitante. Por quê? Porque o vocabulário da gente cresce e, imagina, daqui a pouco eu tenho que carregar uma mala com todo o meu vocabulário de fotos. Não dá, né? Então, assim, nos Estados Unidos, em outros países, eu acho que pode estar chegando ao Brasil, eles estão criando um sistema que é como se fosse um computadorzinho, né? Mostrou, ótimo. Mas quem não viu a fala da Cecília, né? Mas é uma coisa onde você pode ter várias formas, dependendo da habilidade da criança. Pode ser ícones que ele escolhe e aparece na tela, porque é muito mais fácil você acumular um vocabulário assim de 1000 palavras, digamos, dentro de uma coisinha desse tamanho, do que você carregar 1000 palavras num livro, né? Ou alguns podem ser assim, que se ele já é, digamos, alfabetizado e consegue escrever, ele pode escrever, tem várias formas, mas o importante é o que, gente? Que ele tenha alguma forma sistemática de comunicação. Por que eu estou frisando sistemática? O que vocês acham? Porque o que acontece? Né? Eles tentam se comunicar, mas é super de forma não sistemática e muitas vezes inapropriada. Então ele pode fazer às vezes um gesto, às vezes outro, a gente nunca sabe o que é. Isso dá confusão na comunicação, que leva à frustração, né? Então o que a gente quer é criar um código que a gente diga, quando você faz isso eu entendo, porque é isso que é a linguagem falada. É um grupo de códigos sonoros ou escrito que representam coisas do mundo, e quando eu digo, você sabe exatamente ao que eu estou me referindo. Então, é um grupo sistemático de códigos que a gente usa para permitir com que a gente se entenda. Se eles não conseguem não conseguem usar de forma funcional essa linguagem verbal, a gente pode dar a eles uma forma alternativa, contanto que ela seja sistemática no sentido de que aquilo significa tal coisa, né? E sempre que ele usar aquilo, é isso que isso significa, porque senão vira bagunça, né? Então é a mesma coisa com o sistema de linguagem de sinais, né? Mesma coisa. Então a gente cria um sistema de comunicação que funciona, né? Então algumas crianças até funcionam. Se a criança tem muito, vamos dizer, se você percebe que ele é muito bom com gestos, ou que ele imita gestos com facilidade, principalmente gestos mais refinados, né? Ações motoras refinadas, você pode começar a ensinar gestos. É tão bonitinho, gente. Eu vejo assim, eles, eu te amo, não sei o que, tudo bonitinho, sabe? E seja lá o que parecer mais fácil para aquela pessoa, né? E vocês vão ver que vai mudar muito como a comunicação é importante. Quando eles começarem a desenvolver alguma forma de se comunicar de forma eficiente e que ele vê que funciona, muita coisa vai mudar na vida, né? Porque nós somos seres sociais e nós precisamos nos comunicar. E essa é uma grande barreira do autismo, né? Então a gente pode usar o PECS, pode usar a linguagem de sinais, pode usar gestos, pode ser linguagem verbal, o que for. O importante é que eles comecem a se comunicar. Próximo, por favor. Que horas são? Ok. Então, como a gente já discutiu, né? Crianças com autismo, elas geralmente precisam ser diretamente ensinadas várias habilidades que outras crianças geralmente aprendem naturalmente por observação e imitação, de muito mais repetições, mais prática, para poder aprender determinadas habilidades,
comportamentos do que outras crianças e de mais motivação externa, fortes reforçadores para aprender certas habilidades e comportamentos do que outras crianças. Por que eu estou enfatizando isso? Mais uma vez, para a gente começar a desmistificar, mesmo que a gente diz que acredita, muitas vezes no fundo da cabeça da gente, a gente está pensando que a criança, o adolescente ou o adulto não é capaz. Ele é capaz de aprender como qualquer outra criança. Ele é capaz de se desenvolver como qualquer outra criança, certo? Até onde ele vai chegar a gente não sabe, mas que ele é capaz é. Só que ele vai precisar de um ensino especial. Se o meio ambiente típico não está sendo o suficiente para a promoção do desenvolvimento dele, a gente vai ter que criar um ambiente que funcione, certo? Então essa coisa, ele vai ter que ser, digamos, se coisas bobas como imitar, que a gente toma como uma coisa que vai acontecer naturalmente, não está acontecendo, o que a gente vai ter que fazer? Ensinar isso a ele, ensinar cada coisinha. Vai precisar de mais repetições, então tem coisa que a criança repete uma vez, faz uma vez, já pegou. Eles talvez precisem de mais repetições. Aí muitos pais ou professores chegam para mim e perguntam, mas quantas vezes eu tenho que ensinar? Aí eu digo, quantas forem necessárias para ele aprender, né? Pode ser 100 vezes, o que for, não importa. Quantas forem necessárias para ele aprender. Certo? E mais motivação, porque como a gente já entendeu aqui, as motivações intrínsecas dessas crianças, desses indivíduos, são diferentes da maioria das pessoas, né? Então, quando a gente vai ter que descobrir quais são as suas motivações intrínsecas e usá-las como reforçadores externos para que eles se esforcem e tentem fazer as coisas que eles não queriam espontaneamente fazer, né? Parece simples, né? Não é. Mas, assim, os princípios são simples, mas é difícil colocar em prática. Mas a gente percebe que quanto mais a gente pensa simples, mais vocês vão conseguir fazer. Quando a gente tenta ir atrás de respostas muito mirabolantes, é geralmente quando a gente não consegue chegar muito longe. É o mais simples mesmo. Mas então o que é que eu faço? Ele não está me obedecendo. Ora, vamos ver, vamos analisar e vamos ver como é que você está respondendo e vamos mudar a resposta. Assim, não é trabalhoso, mas o caminho é esse. Então, a gente pode usar os mesmos princípios que a gente vem discutindo e para ensinar crianças, né, com autismo, habilidades e comportamentos diversos. Então, de agora por diante, o que é que eu vou falar? Vou falar de estratégias de ensino. Como é que a gente ensina as crianças com autismo? A gente passou esse tempo todo falando como elimina comportamento, darará. Agora a gente vai falar das estratégias de ensino, tá bom? E lembrem-se sempre que essas estratégias vão ser para o quê? Quem pode supor alguma coisa, chutar alguma coisa. Essas estratégias têm como finalidade o quê? As habilidades sociais. Eles adquirirem as habilidades. Adquirir as habilidades, tudo bem, mas é difícil vocês sugerirem. Isso é. Mas eu vou dizer o que é, que eu acho que vocês não vão conseguir, não. Vocês não vão conseguir maximizar as chances da criança ter sucesso. Isso. E assim, a gente não vai ensinar matemática de 5ª série para um menino de 1ª série. Então, veja só, isso é só uma analogia, mas aí vocês têm que pensar o quê? Uma coisa que pra gente é muito fácil, para uma pessoa com autismo pode ser muito difícil. E aí se a gente dizer, não, mas eu já vi mães dizendo, mas o meu outro filho faz direitinho, por que ele não faz? Eu digo, gente, enquanto você ficar tentando ensinar com seu filho, comparando ao outro, você não vai chegar. Você vai ter que descer e ver onde ele está e dizer, o que eu posso fazer a mais agora que
ele vai ter sucesso, ele vai conseguir fazer, né? Então, se ele já sabe, vamos dizer, imitar, certo? Aí, vamos dizer que ele consegue imitar não verbal, imitar qualquer ação motora. Aí eu não já vou passar e dizer, ok, então eu vou começar agora a ensiná-lo a escrever. Ele já sabe imitar, né? Não é assim. Aí a gente tem que pensar o que está envolvido no escrever. Primeira coisa, imitar o quê? O que vocês acham? Desenho? Não, gente. Vocês já estão muito lá na frente. Ensinar a segurar no lápis, a fazer o quê? Traço. Primeira coisa é o zip. Zip. Né? Primeira coisa, se você vai pensar, eu quero que ele escreva, primeira coisa é o quê? Traço. Traço, a gente vai ensinar só isso. Traço, traço. Aí depois traço horizontal, traço vertical, diagonal, vindo de baixo para cima, de cima para baixo, curva. Então depois que a gente explora tudo isso, aí a gente vai juntando. Porque depois que ele consegue fazer um traço, vamos dizer, vertical, de baixo para cima, depois um da esquerda para a direita, de cima para baixo e da direita para a esquerda, o que ele fez? Um quadrado. Aí a gente ensina formas, de formas a gente consegue ensinar desenhos, começa a ensinar letras maiúsculas, darará. Então você vai construindo. Então a gente tem que pensar nesse nível. Nunca pensar assim, tipo, ok, se eu vou ensinar ela a escrever, qual é a primeira coisa? Desenhar. Não, desenha demais, né? E a gente tem que aprender a pensar em unidades menores. E isso é para quê? Para facilitar o quê? O sucesso. Isso. A gente quer sempre fazer com que nossas crianças sejam o quê? Rockstars, né? Que eles sejam vencedores, que eles consigam. Porque quando a gente apresenta algo que está mais próximo do que eles já conseguem fazer, eles vão fazer com mais facilidade. Aí a gente vai poder dar o quê? Um reforço, porque ele fez. E quando ele recebe o reforço, ele vai estar o quê? Mais motivado. E aí a gente começa a criar nele um gosto para os desafios, porque ele percebe que ele consegue, e você vai começar a perceber a cara de quê? De satisfação, gente. É tão bonitinho quando eles começam a ficar orgulhosos do que eles fazem, né? E aí você vê que eles tentam, e às vezes mesmo que ele não consiga certo, ele já está motivado lá esperando o reforço. E assim, não é só o reforço tipo, me dá o biscoito. É o reforço assim, me dá atenção, sorri comigo. Me elogie. Isso, exato. Querem sempre ser elogiados. Exato. Porque eles estão conseguindo. Exatamente. Então vocês estão começando a entender o espírito da coisa? Tá começando a fazer sentido? Dá certo, agora a gente tem que ir no ritmo deles, né? Para poder... próximo, por favor. Então, a primeira coisa, eu acho que eu só vou poder falar disso e a gente dá um intervalo. A primeira coisa que eu acho que eu já comecei até a dar algumas dicas é o quê? Quebrar a tarefa ou habilidade mais complexa a ser ensinada em passos menores para serem mais fáceis e mais toleráveis à criança. Aí a gente vai fazer uma coisinha que se chama análise da tarefa. O que é isso? O que será a análise da tarefa? Você vai pensar assim, ó. Vamos dizer, como é que a gente escova os dentes? Alguém me diz aí. Abre a pasta. Pera, aí cada um vai ter uma coisa para dizer. Normalmente, quando a gente pensa em escovar os dentes, a gente pensa numa atividade, né? Ou então, tipo, sei lá, deixa eu pensar outra coisa. Preparar o cereal, que eu tenho um exemplo. Preparar um cereal para comer. Ou um sanduíche. Aí a gente pensa, fácil. Pega o pão, abre o pão, passa o negócio e come, pronto. Né? Aí, se a gente for pensar direitinho,
E aí eu até digo, se você quer ensinar uma habilidade para a criança, primeira coisa, se você não tem, faz a análise da tarefa. Como é que você faz? Você não tem certeza quais são os passos envolvidos? Tenta você fazer e anota cada coisa que você teve que fazer. Então vamos dizer, por exemplo, escovar os dentes. Eu tenho que, aí eu vou incluir tudo que é possível. Eu vou ao banheiro, eu acendo a luz, abre o armário, tira a pasta de dente, a escova de dente, abrir a pastinha, espremer na escova, fecha, guardar. Aí tem abrir a torneira, né? Aí também varia a coisa da cultura. Algumas pessoas podem querer usar um copo com água, outros vão direto na torneira, mas seja lá o que for, botar água na boca, bochechar, aí pegar, molhar a escova com a pasta. Eu já estou dizendo como eu faço, né? Aí você tem que escovar todos os dentes de cima, da parte de fora, a parte interna, a parte de baixo de fora, a parte interna. Né? Depois que escovou tudinho, aí tem que cuspir, tem que lavar a escova, botar em algum lugar, lavar a boca, lavar a parte de fora que às vezes fica sujo, cuspir, fechar a torneira, pegar a toalha, enxugar a boca, as mãos, botar a toalha no lugar, apagar a luz e sair. Gente, vocês já tinham pensado que escovar os dentes dava tanto trabalho? Já? Tá vendo? Algumas pessoas ali já pensaram. Provavelmente porque você teve que escovar os dentes do seu filho, né? Não? Isso, terapeuta ocupacional. Mas assim, a gente faz um monte de coisa tão automática que a gente pensa que é tão simples. Mas quando a gente parte em pedaços, a gente vê quanta coisa está envolvida. Agora pensa a coitada da pessoa com autismo que, se ele não sabe abrir e fechar, se ele não sabe cuspir, né? Ele pode saber fazer algumas coisas, mas não outras. Como é que ele abrir a porta? Exatamente. Pode ser tanta coisa. Então, a primeira coisa. Pronto? Posso continuar? Estou dando time out. Só que o meu time out foi assim, eu fiquei olhando para o ar. Da próxima vez eu viro de costas. Então, olha só, que nem precisa mais, porque a gente já fez mentalmente a sequência de passos. E pode ter mais passos ou menos passos, dependendo de qual criança que você está pensando. Tá entendendo? Porque tem assim, por exemplo, se ele já sabe, se é uma criança que ele já vai ao banheiro, acende a luz, você já elimina isso, porque você sabe, ele vai ao banheiro e sabe acender a luz. Onde é que começa? Né? Então a gente tem que pensar onde começa. Dependendo da criança, a gente vai envolver mais ou menos detalhes. Pode passar aqui. E aqui, ó, por exemplo, olha esse, tá bem simples. Só tem pegar o cereal, pegar o leite, pegar o cereal, pegar a tigela, pegar a colher, derramar o cereal na tigela, derramar o leite na tigela, guardar o leite, guardar o cereal. Não incluir abrir a porta da geladeira, pegar, destampar o leite, ou seja lá o que for, como for o leite, né? Ir no armário, abrir a porta, darará. Posso incluir mais ou menos. Outra coisa. Pode ser também, se você quer facilitar a vida da criança, você diz, a única coisa que eu quero que ele aprenda nesse momento é só preparar. Então eu já botei na mesa, no balcão, o cereal, o leite, Ele só tem que fazer esses passos. Depois eu vou ensinar os outros. Você pode escolher como você quer. O importante é que o pedaço que você escolher, você vai ter que partir em pedaços menores. Para poder... Aí agora, como é que você faz depois que você partiu isso, né? Tudo bem, você identificou que dá esse trabalho todinho, mas e agora? Como é que eu faço? E aí, vamos para o próximo.